Olha, nós tivemos a nossa primeira mesa, né, de negociação coletiva 2023-2024. Aconteceu na sede do Sindempresas, né, e foi muito proveitosa, muito produtiva. Nós avaliamos a proposta. A classe patronal avaliou a proposta que o Sindicato dos Comerciários mandou para eles. Eles elaboraram uma contraproposta, foi discutida na mesa, e aí a gente teve um andamento muito bom, né, em relação a essa negociação coletiva, Afonso. Primeiramente, a questão, nós discutimos outras cláusulas, além da cláusula econômica, né, mas a cláusula econômica é a principal, que o trabalhador mais tem interesse. Então, a nossa proposta era de R$ 1.550, uma proposta unificada para todo o interior da Paraíba, né? E assim, a gente entende que a inflação ela está tendo um recuo, os outros índices que a gente avalia também têm sido utilizados para elaborar essa nossa proposta, mas que está tendo outros avanços, e aí o que a gente entende? A classe patronal, por exemplo, ela nos propôs o reajuste pela inflação, né, 3%. No caso, o salário passaria de R$ 1.360 para R$ 1.400, a partir de 1º de julho. Essa é a proposta da classe patronal. A gente avaliou que ainda está distante do que a nossa categoria nos autorizou negociar, e aí nós elaboramos uma outra proposta, que seriam R$ 1.468, para manter R$ 148 de diferença para o salário mínimo que tivemos o ano passado. Né? Manter esses R$ 148, a nossa proposta seria R$ 1.468. E aí a classe patronal fez uma reavaliação e ofereceu 3,5%, ou seja, R$ 1.407, e aí a gente tem que levar essa pauta, essa proposta, para uma assembleia da nossa categoria. Também outras cláusulas que foram apresentadas, né, em relação aos domingos e feriados. Hoje, a empresa, para convocar os trabalhadores aos domingos e feriados, ele paga um valor de R$ 55 e mais uma folga. A classe patronal propôs que esse valor suba de 55 para 60, né, mas a nossa categoria ainda sente que está distante. A gente quer um reajuste de R$ 70 para R$ 70, né, visto que já faz 3 anos que esse valor está em R$ 55 e se mantém. A classe patronal também pediu que o prazo para se conceder a folga, principalmente para os feriados, né, ele aumente de 30 para 60 dias. A nossa categoria também vai avaliar essa questão aí. E outra, a permissão de funcionamento para o dia de finados, sexta-feira santa e o dia do trabalhador para as atividades essenciais. Hoje, esses dias, as empresas não podem convocar trabalhadores. A classe patronal quer que seja permitido apenas os serviços essenciais, supermercados e farmácias. E aí é muito importante essa informação, né, visto que todas as categorias, principalmente os essenciais, estavam representados na mesa, e juntamente o Sindicato dos Comerciários com a sua federação, a FETRACOM, PBRN, presente na mesa, na pessoa do senhor Osnildo Silveira, avaliou, né, que pode ser visto isso aí, né, em assembleia para ser dito na próxima mesa. E aí outros pontos, né, que a gente resolveu avaliar, como, por exemplo, a ausência do trabalhador no seu local de trabalho, quando vai atender, prestar socorro hospitalar a um parente, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, ele se ausenta para prestar esse tipo de socorro, e assim a empresa ofereceu a proposta de ter a sua falta abonada, se esse socorro acontecer em até 48 horas. Né? Então, a gente avaliou como interessante esse ponto também. Mas o sindicato fez 2 propostas que a classe patronal vai analisar, que é o retorno do quinquênio para a nossa convenção coletiva, no caso de manter o acúmulo de quinquênio. Por exemplo, quinquênio é a cada 5 anos de serviço efetivo na mesma empresa,
o trabalhador ganha um ajuste de 5% no seu salário, automaticamente. Então, a gente tinha isso já nas convenções anteriores. E quando ele completa 10 anos, ele tem 2 quinquênios. Com 15 anos, 3 quinquênios e assim sucessivamente. A gente, há um tempo atrás, principalmente durante a questão da pandemia, tudo, o trabalhador ele ficou com apenas um quinquênio. Ele acumulava, no caso, apenas um quinquênio, a menos que ele já tivesse ganho 2, 3, e aí não se acumulava mais. A gente pretende que a cláusula volte a ser como era, né, principalmente antes da pandemia. E outra pauta muito importante que a gente colocou na mesa é o retorno das homologações das rescisões de contrato. Quando o trabalhador ele é demitido, Afonso, até a reforma trabalhista, a assistência era prestada no sindicato, inclusive de forma gratuita e tudo mais. Com a reforma trabalhista, essa pauta ela deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativa. Mas, infelizmente, algumas empresas elas consideram como se a faculdade fosse apenas para elas. Ou seja, o trabalhador diz, eu quero a assistência do sindicato. E aí a empresa dizia, eu não sou obrigado, eu não vou. Mas seria também facultativo para o trabalhador. Mas tendo em convenção coletiva de trabalho, a gente entende, né, que com essa obrigatoriedade, a assistência ajuda tanto aos empregados como também aos empregadores.